Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nossa aula de geografia. Nós vamos falar sobre localização e orientação espacial na página 118, ok? Então, antes de começar, a falar sobre o que está escrito no livro, certo? O que é essa orientação espacial, tia? Exemplo. As pessoas, durante o dia a dia, elas se relacionam em diferentes espaços, como, por exemplo, você ir da escola para casa, né? Ou de casa para a sua escola, no caso dos nossos papais, mamães, para o trabalho, certo? Entre outros lugares também. Para nos deslocarmos de um lugar para outro, nós precisamos de uma orientação, certo? No caminho, a gente encontra objetos, né, elementos naturais que servem como uma orientação para a gente, não uma referência. É algo que tem naquela rua que você já consegue gravar na sua mente aquela característica, certo, daquele local, ok? E aí, por exemplo, nós temos o Sol, certo? O Sol, ele é um exemplo disso. Por quê? Porque o Sol, ele se desloca, né? Ele tem a nascente, né, onde ele nasce, que a gente já vai ver isso também mais à frente, certo? Que é no leste. No leste é onde o Sol nasce, certo? E nós temos o oeste, que é onde o Sol se põe, que é onde nós chamamos de poente, certo? Isso tudo a gente vai ver mais à frente. A tia está só fazendo uma introdução do que nós vamos ver, certo? E dando um exemplo também. Vamos aqui para o livro. Nós podemos representar nosso corpo e os diversos lugares por onde passamos de muitas maneiras. Veja algumas delas. Então, nós vamos ver aqui algumas, certo? No caso do nosso corpo, por meio de fotografias, né? Aquela foto que a gente bate ali com a nossa família quando a gente vai para um passeio, né, para um momento de lazer ou para uma festa de aniversário, né, de algum coleguinha, de algum familiar, por meio de obras de arte, como a gente vê aí, o menino de casaca vermelha, por meio de desenhos, entre outros, tá certo? Aí só são alguns exemplos. Lugares, por meio de maquetes, né? Não sei se vocês já fizeram, por meio de mapas, por meio de fotografias, como a gente viu também, né? Aqui acima, nós vimos que também nós podemos fazer por meio de fotografias, não a representação, né? Aquele momento do nosso corpo em um determinado lugar, ok? Aqui no caso da fotografia, né, está falando do local, né? Aí nós temos o Cristo Redentor, que é localizado no Rio de Janeiro, certo? Na página 119, nós temos mais exemplos por meio de desenhos, né? Aí nós temos o desenho de uma casinha, por meio de imagens de satélite. No caso, nós temos para isso o Google Maps, né? Que tem em todo celular, nós temos, ou notebook, enfim, qualquer aparelho que tenha acesso à internet. Por meio de obras de arte, aí nós temos o Mercado de Praga, certo? Que é uma pintura. A gente viu também, né? Aqui acima, um retrato, né? Uma obra de arte. Só que aqui no caso está representando uma pessoa. E aqui abaixo nós temos a representação de um local, ok? Então vamos lá. Ponto de partida. Como podemos representar o nosso corpo? E aí vocês vão responder, né? A gente viu várias maneiras de representar o nosso corpo em um determinado local, em um determinado espaço, em um determinado momento, ok? E aí vocês vão responder
de acordo com o que nós vimos acima. Como podemos representar os diversos lugares por onde passamos? E aí, nós também tivemos esses exemplos acima, certo? Quero ver quem é bom de memória aí, que vai lembrar o que nós acabamos de ver, certo? E vai colocar como resposta. Na sua opinião, as representações nos ajudam a localizar lugares? Sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que a tia não pode falar. Vocês vão responder, tá certo? E aí depois a gente vai conferir na nossa correçãozinha. E aí nós temos um pouco mais sobre o conteúdo. Entender geografia. Nosso corpo e suas representações. Você sabe o que é um autorretrato? Trata-se de um desenho de uma pessoa feito por ela mesma. Veja ao lado o autorretrato que Luana desenhou de si. Olha aí, nós temos a Luana e ela fez o autorretrato dela, certo? Na página 119, ok? E aí vamos para as questões. Agora é sua vez. Olhe seu rosto no espelho, observe suas características físicas, como cor dos olhos, cor e formato dos cabelos, formato do seu nariz e da boca, formato dos olhos também, né? Das bochechas, entre outros. E faça o que se pede a seguir. Então vamos lá. A. Desenhe no primeiro quadro seu autorretrato, certo? Então vocês vão desenhar aqui nesse quadro enorme, certo? Um autorretrato de vocês, assim como nós vimos, né, da Luana aqui na página 119, ok? Vamos voltar. E aí, na B, coloque uma fotografia 3x4 sua ao lado do autorretrato. Essa fotinha 3x4 é aquela fotinha pequena que a gente tira, tá certo? Você pode pedir ajuda à mamãe ou papai para encontrar uma fotinha sua 3x4 e colar aí nesse espacinho pequeno, tá bom? E agora vamos para a C. Em que posição você está no autorretrato? E aí você vai marcar com um xizinho, tá certo? Aí você vai marcar se você está de frente, de lado ou de costas. D. Em que posição você está na fotografia? De frente, de lado ou de costas? Vamos para a página 121. E. Compare o seu autorretrato com a sua fotografia. Você desenhou suas características principais? Será que você desenhou? E aí você vai conferir e vai colocar aqui nessa linha, tá certo? Se você conseguiu fazer suas características ou não, tá bom? Então vamos aqui. Aí nós temos a segunda questão, certo? Observe a seguir duas cenas em que Marina está presente. Aí nós temos a cena 1 e a cena 2. Cena 1. Marina está de frente e aí vocês vão preencher, tá certo? Esses dois quadrinhos que estão em branco. A gente vai ver como é que faz esse preenchimento. Cena 2. Marina está de costas. E aí vamos para A. A. Nosso corpo é dividido em dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Indica ao lado das mãos de Marina o lado direito e o lado esquerdo. E aí vocês vão colocar, né, nesse quadradinho em branco, certo? Vocês vão colocar qual é o lado direito de Marina e qual é o lado esquerdo. Lembrando, o lado esquerdo é o lado que fica o nosso coraçãozinho, tá bom? B. O que você observou nas cenas acima? O que há de diferente nos elementos que compõem a cena 1 e a cena 2? E aí você vai responder nas linhas que nós temos aqui abaixo. E aí vamos passar para a próxima questão, que é a nossa terceira questão. 3.
Observe a cena a seguir, que mostra Marina e seus amigos brincando com seus animais de estimação. Depois responda. E aí nós temos a Marina, né? Tem até uma setinha, né? Apontando para cada um com o seu nome, certo? Até para facilitar a localização de cada um. E aí vamos para o que se pede, né? Na questão. A. Quem está à frente de Marina? Quem está atrás de Daniele? Quem está do lado esquerdo de Bruno? Quem está do lado direito de André? Desenhe uma bola à esquerda de Bruno. Então, vocês vão responder como, por exemplo, quem está à frente de Marina? Aí vocês vão procurar quem está à frente de Marina e vai escrever o nome, tá ok? Nessa linha ao lado. Quem está atrás de Daniele? E aí vocês vão colocar o nome. Quem está do lado esquerdo de Bruno? E aí vocês vão colocar o nome, ok? E assim também na D. Quem está do lado direito de André? E aí você vai colocar o nome do coleguinha, ok? E aí na E, nós temos pedindo para que vocês desenhem uma bola à esquerda de Bruno, certo? Bruno é esse que está de amarelo. E aí você vai desenhar uma bola do lado esquerdo do Bruno, ok? Vamos para a localização e direção. Nossa casa, a escola, certo? Em que estudamos, a rua e o bairro onde moramos são lugares onde vivemos e com os quais estabelecemos relações. Neles é possível brincar, fazer amizades, passear com os familiares, entre outros. Para chegar a esses lugares, é preciso se orientar pela sua localização e assim pensar em que direção seguir. Se ir para a direita, para a esquerda, em frente ou para trás. É o que nós vimos no comecinho da nossa explicação. Não é? A tia falou sobre a direita, a esquerda e que nós precisamos de uma orientação para chegarmos em determinados lugares. E aí nós temos a primeira questão. Marina acabou de sair de casa. Observe o desenho, depois responda as questões. Olha, observem bem os desenhos, ok? E aí nós temos a Marina, né? Ela está na rua Ceará. Aí tem a Praça das Rosas, tem a escola, tem a loja de brinquedos e tem a Rua Pará, que é onde está esse carrinho vermelho. E aí vamos para ao que se pede na questão. Ao sair de casa para ir à escola, Marina deve seguir em que direção? E aí você vai olhar onde ela está e vai marcar com um X, tá certo? Se é à esquerda, para trás ou direita. B. O que fica à esquerda da casa de Marina? E aí a gente vai olhar novamente, certo? E vai colocar um xizinho, se é a praça, outra casa ou um prédio. C. O que fica à direita da escola? Do mesmo jeito, nós vamos olhar o quadro e vamos marcar um X, ok? D. O que fica à esquerda da padaria? E aí você vai olhar a padaria e vai ver o que está à esquerda dela, certo? E vai marcar um X. Se é a escola, se é a loja de brinquedos, se é a praça. Qual é o nome da rua da escola de Marina? Se é Rua Pará, Rua Ceará ou Rua Piauí. Ok, galerinha? E agora vamos para a página 124. Agora, pense onde se localiza a sua sala de aula na escola. Para chegar na porta da sua sala, qual caminho você tem que percorrer? Desde o portão de entrada da escola, faça esse caminho com o professor e os colegas observando os elementos que compõem o trajeto. Então, bem aqui dentro desse quadro de lápis, né, vários lápis coloridos, vocês vão escrever, vocês vão desenhar e escrever também, ok? Agora,
né? Desenhe no espaço a seguir o trajeto que vocês acabaram de fazer do portão de entrada da escola até a sua sala de aula. Então, vocês vão imaginar, todo mundo vai fechar os olhinhos agora, vai imaginar qual é o caminho que você faz até a sua sala de aula, até a sala do segundo ano, certo? Desde o portão, quando a gente entra, que passa ali, né, pelo pátio, passa pelo corredor, e aí vocês vão falar se é em direção reta, se virar à direita, se virar à esquerda, ok? Vamos para a próxima. E aí nós temos A, o que fica à direita de sua sala de aula? E aí vocês vão colocar aí, tá certo? Nessa linha. B, o que fica à esquerda de sua sala de aula? C, o que fica em frente à sua sala de aula? Ok? Agora vamos passar para depende do ponto de vista. Podemos representar a nossa casa, a escola onde estudamos, uma rua, o bairro onde moramos, uma paisagem, brinquedos e outros elementos a partir de diversos pontos de vista. Essa representação depende da nossa posição em relação ao objeto. Observe as imagens a seguir. E agora a gente vai observar. Muita atenção nesse momento. Visão frontal. Quando observamos os objetos de frente, e aí, né, nós temos esse menininho e ele está observando de frente o carrinho, certo? Visão oblíqua. Quando observamos os objetos de cima e de lado. E aí ele está observando o objeto de cima e de lado. Visão vertical. Quando observamos os objetos de cima para baixo, como se estivéssemos voando em um helicóptero. Imaginem só, vocês observam os objetos, por exemplo, o livro. Quando vocês estão olhando para o livro, vocês olham de cima para baixo, não é verdade? É como se vocês estivessem em um helicóptero. Imagine um helicóptero. Vocês estão no helicóptero e vocês estão vendo tudo de cima para baixo. Essa é a visão vertical, certo? E aí nós temos a página 126, certo? Entre em ação. O Google Earth é um programa de computador que permite passear virtualmente por diferentes lugares do planeta, graças às imagens capturadas por satélite. Olha o que a gente viu acima, não foi? Junto com seus colegas, localize a sua escola com a ajuda desse programa. E aí vocês vão localizar, certo? E vão escrever a rua, né? Tudo direitinho, tá certo? Da nossa escola. Observe novamente a imagem que representa a rua onde Marina vive. Vamos observar. O ponto de vista que temos da rua onde Marina vive é? E aí, nós vamos responder, certo? Se é visão frontal, se é a visão oblíqua ou se é a visão vertical, ok? 2. Imagine que Marina está em um avião. Olha, vamos imaginar como se a Marina estivesse em um avião, sobrevoando a rua onde ela mora. Do avião, ela observa a imagem ao lado e aí nós vamos para a A, certo? Marque um X onde está a casa de Marina. E aí vocês vão marcar um X, certo? Onde está a casa de Marina. B. A visão que Marina está tendo de sua casa de dentro do avião é a... E aí vocês vão escrever, tá bom, gente? E aí depois, quando a gente for fazer a correção, vocês vão fazer aquilo que a tia pediu, certo? Vão colocar um Czinho de certo ou um Xzinho de errado ao lado das suas respostas, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado e vamos também conferir, certo? A nossa agendinha, que vai ser colocada lá no nosso grupo. E aí vocês vão poder colocar na sua agendinha com calma, né? Vão poder escrever com calma, tudo direitinho.